Olá, pessoal. Vamos à aula sobre ácidos e bases. Então, vamos lá. Os ácidos e bases podem ser identificados por meio do pH, que pode ser ácido, básico ou neutro. Esse pH altera, por exemplo, o sabor daquilo que você está provando. Né? Então, existem substâncias que têm sabor ácido e sabor básico. A gente também pode utilizar de indicadores, que são compostos que mudam sua cor em função do pH. E a gente também pode usar um medidor de pH que chama-se pH-metro. Os ácidos e bases podem ser conceituados de acordo com Arrhenius, né, que está voltado para a produção de hidrogênio e OH- em água, o conceito está baseado nisso. A gente também tem o conceito de Bronsted-Lowry, que está baseado na transferência de prótons, e o conceito ácido-base de Lewis, que está concentrado na transferência de elétrons. Os ácidos, eles ainda podem ser classificados como fortes e fracos e sofrem ácidos e bases, né? E esses ácidos e bases sofrem reações de neutralização. Conhecimentos que você deve dominar: descrever as propriedades químicas de ácidos e bases, classificar as substâncias como ácidos e bases, identificar ácidos e bases comuns e prever o resultado de reações de neutralização e escrever suas equações químicas. Então, no início, nos primórdios da química, a gente identificava um ácido pelo sabor, que é azedo. Né? Então, sucos, por exemplo, de frutas cítricas têm sabor azedo. E já o gosto adstringente, né, gosto de sabão, é atribuído às bases. Hoje, então, como a gente falou lá no início, a gente pode usar indicadores, como o indicador tornassol, que faz com que um tornassol azul em meio ácido fica vermelho, e o tornassol vermelho em meio básico fica azul. Aqui a gente tem um exemplo de um indicador natural, né, um corante natural, que é o corante do repolho. Né? Em meio ácido ele é vermelho, em meio neutro ele é roxo, e em meio básico ele é amarelo. Então a gente vê aqui, esse aqui é o ácido do estômago, que é o HCl. Aqui a gente tem soda limonada. Aqui a gente tem água mineral, e na sequência uma solução com detergente e aqui uma solução com água sanitária. Já os medidores de pH, eles medem o pHs ácidos, neutros ou básicos, né? Bom, o primeiro conceito de ácido básico que a gente vai ver é o conceito de Arrhenius. Então, para Arrhenius, um ácido é um composto que contém hidrogênio e reage com a água para formar íons de hidrogênio. Então, como exemplo, a gente tem o HCl em água. Notem que ele destaca aqui que tem que ser um composto e em água. Uma base também é um composto que produz íons hidróxido na água. Então, como exemplos, a gente tem o NaOH ou o NH3. Ainda com respeito ao conceito de Arrhenius, a gente sabe, por exemplo, que o CH4, o metano, não é um ácido de Arrhenius porque ele não libera íons hidrônio, né, íons hidrogênio em água. As limitações que essa teoria tem estão relacionadas, por exemplo, com o fato do metal sódio produzir íons OH menos em água. Só que o sódio não é uma base de Arrhenius porque ele não é um composto, né? Ele é um metal, uma substância simples. O solvente sempre tem que ser a água, né? Essa é outra limitação. Já o conceito de Bronsted-Lowry determina que um ácido é um doador de prótons e uma base é um aceptor de prótons. No caso aqui, o ácido e a base pode ser uma substância ou um íon. Já é mais amplo o conceito do que o de Arrhenius. Então, ácidos e bases de Bronsted-Lowry. Então, a gente tem como exemplo aqui o HCl. Ó. Então, em água, ele doa o próton para o H2O, formando H3O+, que é um íon hidrônio, e liberando o cloreto. Né? Quando a gente fala de ácidos e bases de Bronsted-Lowry, a gente fala também de ácidos e bases conjugados. Então, o que é isso? Por exemplo, o HCl é um ácido, né? Então, ele libera o próton para a água, né? Ele perde o próton para a água e forma a sua base conjugada, que é o cloreto. Já a água, que é uma base, nesse caso, né, ela recebe o próton e forma um ácido conjugado. Então, a gente tem aqui os pares ácido, base conjugado, base, ácido conjugado. A gente também encontra ácidos que são classificados como monopróticos ou polipróticos. Então, o hidrogênio ácido é esse hidrogênio que a gente representa no começo da fórmula. Então, o HCl ele libera esse próton em água e o ácido nítrico libera esse próton em água.
Já o ácido sulfúrico, ele libera 2 prótons em água e o ácido carbônico também. Eu posso ter também ácidos que têm 3, né? Por exemplo, 3 hidrogênios ácidos. Então, os ácidos polipróticos são aqueles que têm 2 ou mais hidrogênios ácidos. A gente também tem os ácidos orgânicos, né? Como é que a gente reconhece um ácido orgânico? Então, os ácidos inorgânicos começam com H na fórmula, né? Já os ácidos inorgânicos, eles terminam com COOH, CO2H. Né? Por quê? Porque esse hidrogênio aqui, ele está em destaque, porque é esse hidrogênio que é liberado quando a gente coloca o composto em água. Então, no ácido acético, esse hidrogênio é o ionizável, e no ácido benzoico, este aqui é o hidrogênio ionizado. Os hidrogênios ligados ao carbono não são ionizáveis. Então, por exemplo, o metano, a amônia e o acetato não são exemplos de ácidos. Aqui eu tenho uma tabela com ácidos, né, e oxoácidos, que são ácidos que têm oxigênio na fórmula. A gente vai ter aqui os ácidos e o ânion correspondente, que é a sua base conjugada. Então, bases de bronçodilóide. Então, o OH é um exemplo de base de bronçodilóide, porque ele recebe o próton doado pelo ácido, no caso aqui, o ácido acético. Então, ele é a base, recebe o próton e forma o seu ácido conjugado. E o ácido que doa o próton forma a sua base conjugada. A amônia também é uma base. Então, em água, ela recebe o próton formando seu ácido conjugado, e a água, que é o ácido, forma a sua base conjugada, que é o OH-. Então, vamos aqui a um exemplo. Então, o que é para fazer aqui? Ó? É para a gente aprender a identificar quem são os ácidos ou bases de bronçodilóide. Eu vou fazer o B, porque o A já está com a resposta, né? Ah, não, esse aqui não está com a resposta. Eu vou fazer... Posso fazer os dois, vai. Vamos lá. Vou fazer um só, porque senão a aula fica muito comprida. Então, ele quer saber quem são os ácidos e bases de Bronsted. Então, vamos lá. O A, HNO3, então é um composto inorgânico que começa com H, né? Então é o ácido nítrico. Então, esse composto é um ácido. Então, ele libera prótons em solução. E o B? O B, C6H6. Então, é um composto orgânico, né? Não termina com OH, desculpa, não termina com COH. Então, não é nem ácido nem base. Então, nenhum dos dois. KOH. Ele é um composto inorgânico, né, um composto iônico e termina em OH. Então, ele é classificado como uma base, porque em água ele libera OH-. D. Aqui é um ácido orgânico, ó, e termina em OH. COOH. Então, aqui é um ácido também. Libera prótons em água. Pronto, vamos seguir. Bom, a gente já viu que são eletrólitos, né, que são substâncias que formam íons em solução e, portanto, que conduzem eletricidade. Né, produzem soluções que conduzem eletricidade. Bom, os ácidos e bases, eles são classificados de forma semelhante. Nessas definições, o termo desprotonação significa a perda de um próton e protonação significa o ganho de um próton. Então, um ácido forte está completamente desprotonado em solução, ou seja, perdeu o seu próton em solução, né, totalmente. No caso de um ácido fraco, ele está incompletamente desprotonado em solução, ele está parcialmente desprotonado. Uma base forte está completamente protonada em solução e uma base fraca está incompletamente protonada em solução. Os termos ionizado e dissociado são comumente usados no lugar de desprotonado. No entanto, o termo ionizado tem significado diferente do termo dissociado.
Por quê? Porque, por exemplo, a água é uma molécula, né, um composto que só tem ligações covalentes. Quando a gente coloca em água, ela não tem íons, né, e aí ele passa a ser ionizado. No caso do NaOH, ele é um composto iônico, já tem íons na sua estrutura, então quando a gente coloca em água, esses íons se dissociam, ok? Bom, os ácidos, como a gente viu, eles podem ser fortes ou fracos. Então, vamos usar um exemplo de um ácido forte. Então, o HCl em água, né, ele libera o próton formando para a água, né, que se liga a ele, formando o íon hidrônio e o íon cloreto. Então, aqui eu tenho um ácido, né, que se dissocia, no caso, se ioniza completamente em solução. Se eu colocar 1 mol por litro de HCl, vai formar 1 mol de H3 ou mais e 1 mol de Cl-. Aqui a gente tem um ácido e a sua base conjugada, e a base e seu ácido conjugado. Já o ácido acético é um ácido fraco em solução. Então, a gente coloca essas duas setas aqui e o equilíbrio no sentido oposto é o que está favorecido. Então, mais ou menos 10% das moléculas que eu colocar vão se, no caso aqui, vão se, no caso, vai formar íons, né? Vai se ionizar. Então, eu tenho aqui, por exemplo, 1 mol por litro de ácido acético, se só 10% se ionizar, então eu vou ter 0,1 mol por litro de H3 ou mais, 0,1 mol por litro de acetato. Eu esqueci de mencionar, né? Então eu tenho o ácido e a sua base conjugada, a base e o seu ácido conjugado. Quem são os ácidos e as bases fortes em água? Então, como ácidos, eu tenho o ácido bromídrico, clorídrico, iodídrico, o nítrico, perclórico, clórico e sulfúrico. E os hidróxidos, as bases fortes são os hidróxidos do grupo 1, os hidróxidos de metais alcalinos terrosos e os óxidos dos grupos 1 e 2. Aí esses hidróxidos de metais alcalinos, no caso aqui, são só o de cálcio, estrôncio e bário. Então vamos às bases fortes. Então o O2-, o íon óxido é uma base forte, como a gente acabou de ver. Então em água ela está completamente ionizada. Então aqui eu tenho a base formando o seu ácido conjugado e o ácido formando a sua base conjugada. O íon hidróxido também é um íon que forma ácidos e bases fortes, né? E em água, né, ele vai formar, por exemplo, o OH- ganha o H e forma aqui a base, forma seu ácido conjugado, que é o H2O, e a água, que perde o próton, está se comportando como um ácido, formando a sua base conjugada, que é o OH-. E as bases fracas? Então, no caso das bases fracas, né, elas estão parcialmente protonadas em solução, né? Então, eu tenho aqui a base e o seu ácido conjugado, e a água e sua base conjugada. Aqui, de novo, ó, se eu colocar, né, essa base aqui em solução, 1 mol por litro, eu vou formar 1 mol, no caso aqui, 2 mols de OH-, porque forma o dobro, né? Pela reação. Né? E se eu colocar 1 mol de OH-, vai formar 1 mol de OH- e 1 mol de água. Agora, como essa base aqui é uma base fraca, né, o que acontece? Quando eu coloco ela em água, só uma parte dela se ioniza. Então, no caso aqui, vai formar 10%. Então, 1 mol, mais ou menos, né? 1 mol daria aí 0,1 mol de NH4+, e 0,1 mol de OH-. Vamos às reações de neutralização. Então, ácidos e bases sofrem reações de neutralização. Se eu reagir um ácido com uma base, eu vou formar sal e água, ok? Então, vamos fazer um exemplo aqui. Vamos fazer esse aqui juntos. Então, vamos fazer aqui uma reação de neutralização. Então, ele quer que a gente reaja ácido nítrico
é HNO3, solúvel em água, mais hidróxido de bário, BaOH2. O bário tem carga 2+, então para balancear tem que colocar 2 aqui. Aqui, formando. Aí o que que vai formar? Aqui seria o cátion iônico com carga mais e menos, então eu vou formar a água, ó, H+, mais OH-, e nitrato de bário. Então, BaNO3, 2, porque o nitrato tem carga -1 e o bário tem carga 2+. Aqui, esse composto é solúvel, mais água. Então, aqui eu tenho o ácido, mais a base, formando um sal, mais água. Então, olha só. Essa base, ela tem 2 hidroxilas. Então, para balancear aqui, eu vou precisar... Ó, tá vendo? Aqui também tem 2, ó, 2 e NO3. Então, eu vou precisar multiplicar o ácido por 2. Aí, eu vou ter 2H+, e 2OH-, vai formar 2H2O. Aí, eu tenho um bário de cada lado e um nitrato, e 2 nitratos de cada lado. Então, tá balanceada a equação. Então, vamos fazer aqui a equação iônica completa também. Equação iônica completa. Então, vamos lá. Como eu tenho um ácido forte e uma base forte, então eles estão completamente, no caso aqui, ionizado e dissociado em solução. Então, eu tenho 2H+ aqui, mais 2NO3 menos aqui, mais Ba2+ aqui, mais 2, que tem 2OH-. OH- aqui, formando Ba2+ aqui, mais, aí tem 2 aqui, ó. 2NO3- aqui, mais 2H2O líquido. Então, aqui a água é um ácido fraco, então a gente não separa e não dissocia ou não ioniza, no caso aqui, né? Então, vamos ver o que é que se repete. Então, por exemplo, eu tenho 2 íons nitrato e 2 íons bário. No caso, um íon bário, né, nos reagentes e nos produtos, 2 nitratos nos reagentes e nos produtos. Então, a gente cancela, esses íons são chamados de espectadores. Então, o que sobra a gente coloca na equação iônica simplificada. Então, o que é que sobrou? 2H+, aqui, mais 2OH- aqui, formando 2H2O. Então, por isso que essa equação é chamada de equação de neutralização, porque no final, né, o que sobra aqui, né, são os íons H+, OH-, formando água, né, neutralizando o ácido e a base. Vamos continuar. Quando a gente escreve a equação iônica simplificada da reação de neutralização de um ácido fraco ou de uma base fraca, a gente tem que usar a forma molecular do ácido ou bases fracas, que é a espécie dominante em solução. Então, vamos fazer isso aqui para esses dois compostos aqui. Esses dois compostos não, para essas duas reações. Então, observem que a gente fez as reações com ácido e com uma base forte. Agora a gente vai reagir com compostos que são ácidos, né, e bases fracos.
vai reagir, na verdade, perdão, a gente vai reagir um ácido fraco com uma base forte e uma base fraca com um ácido forte. Então, a primeira é reação, chama de global, reação global. Então, ácido fraco com base forte. Então, o ácido é HCN, que é o ácido fraco, e a base forte é NOH. Aí vai formar o sal mais água. Então, o sal vai ser o cátion, né? E o ânion. Aqui, mais água. Então, o sal mais água. Vou colocar as cargas aqui, ó. Mais, menos, mais, menos, mais, menos, mais, 2 menos. Então, a gente vê que está balanceado, ó. Tem uma molécula de água aqui, ó, o H mais o H menos, o H mais o H menos forma uma molécula de água. Aí sobra o Na mais e o Cn menos. Então tá balanceada a equação. Vamos fazer agora a equação iônica completa. A gente também pode chamar essa equação de equação global, né? Eu chamei de reação global, claramente. Então vamos lá. O HCN é um ácido fraco, então a gente coloca ele na fórmula molecular, a gente não vai separar os íons. Agora o sódio e o hidróxido, como vem de uma base forte, a gente vai separar os íons. Aqui também é um sal, então em água ele está dissociado. Agora a gente vai procurar os íons espectadores. Então no caso aqui é o sódio e o sódio. Aí sobra para a gente a equação iônica simplificada. Então é HCN aqui, mais OH menos aqui, formando Cn menos aqui, mais H2O líquido. Prontinho. Vamos fazer também, pessoal, agora um exemplo onde a gente usa, aqui a gente usou, deixa eu pegar a seta aqui, a gente usou um ácido fraco e uma base forte. Agora a gente vai usar uma base fraca e um ácido forte. Vamos lá. Equação global. Então a gente vai reagir NH3 com HCl. Então, vamos unir esses dois aqui, vai sobrar o cloreto. Então, vai formar NH4 mais aqui, mais Cl menos aqui. Então, a equação iônica completa, como é que ela vai ficar? A base fraca a gente não separa os íons, nem tem condição aqui, né?
Agora, o ácido que é forte a gente separa. H+, mais Cl-, formando NH4+, mais Cl-. Agora a gente vai procurar os íons espectadores. No caso aqui, o cloreto, aqui, que aparece dos dois lados da equação. Então agora a equação iônica simplificada. Então vai ficar aqui NH3, aqui, mais H+, aqui, formando NH4+, aqui. Então vamos responder aqui. Tem o A e o B, né? Eu vou fazer o B que não tem a resposta. Ele quer só a reação de neutralização, ok? Então vamos colocar aqui. Reação de neutralização. Então, primeiro, a gente sabe que um ácido mais uma base vai formar um sal mais água. E o que ele pediu aqui? É que a gente faça essa reação de neutralização, né, numa reação que produza fosfato de cálcio. Então, vamos lá, fosfato de cálcio. Cálcio, fosfato. O cálcio tem carga 2+, e o fosfato 3-. Então, eu tenho que multiplicar aqui por 2 e aqui por 3. Esse composto ele é insolúvel, então eu coloco sólido. Mais água líquida. Então, o ácido, ele veio desse ânion aqui. Então, como tem 3 cargas negativas, eu vou colocar 3 hidrogênios. Então, fica mais aqui 3 mesmo, tá vendo? Aqui. Mais a base. Então, a base veio, o cátion veio da base. 2+, aí aqui OH-. Então, vou colocar 2 aqui para balancear. Então, vamos lá. No caso aqui tem 3 íons cálcio, né? Que vão formar aqui 6 íons hidróxido. Para neutralizar todos esses hidróxidos, eu preciso de 6 hidrogênios. Então, multiplico por 2 aqui. Esse 2 também pode vir daqui, ó. Tem 2 íons fosfato. Então, aí agora eu preciso de 6 moléculas de água. Prontinho, era isso que ele queria que a gente fizesse. Então, lembrem-se que vocês têm que balancear o composto, né? Aqui e aqui também, e balancear a equação. Prontinho, aqui tem a referência do Atkins e Jones, e a leitura recomendada é Fundamento J e capítulo 11, Ácidos e Bases. Prontinho. Pessoal, até mais. Até a próxima. Obrigada.